Yoshua Strul, tenho 91 anos de idade, nasci na Romênia e sou vítima do terror nazista. Ficamos sabendo todos que o povo judeu foi marcado desde o primórdio da história por sofrimento. Fomos perseguidos, fomos maltratados, fomos exilados, expulsos de tudo. E aconteceu que atingiu proporções diabólicas, sem paralelo na história da humanidade, no tempo do regime nazista. Minhas primeiras palavras são de eterna gratidão ao eterno, nosso Deus, o grande arquiteto do universo, por ter sobrevivido ao terrível holocausto e não somei mais a 1,5 milhão de crianças inocentes e sem defesa por único motivo de serem nascidos judeus. E com dor do coração, eu me lembro de meu irmão caçula, Vili, pereceu de inanição aos 2 anos de idade no rigoroso inverno de 1943 na Romênia. Minha história, por mais pungente que seja, é só uma gota em comparação de todos aqueles crianças e os judeus que foram confinados no campo de extermínio e sofreram barbaridades indescritíveis no tempo maquiavélico nazista, que ceifou 6 milhões de nossas almas judias, sem motivo nenhum, somente ódio, antissemitismo contra nós judeus. Quando tropas alemães entraram na Romênia em 1941, imposaram no governo fantoche rumeno eminentes, grandes antissemitas, cujo líder era Ion Antonescu, líder da Guarda de Ferro, uma organização neonazista feroz antissemita. Introduziu logo após a ocupação as diabólicas, draconianas leis raciais. Os judeus perderam todo o seu significado, foram banidas as liberdades, foram expulsos das escolas, eram obrigados a deportar esta humilhante estrela amarela, discriminando nós como seres inferiores, seres desumanos, subhumanos. E todos aqueles que portaram esta estrela amarela era sinônimo da morte. Nós fomos condenados, sentenciados à morte em 1942, janeiro, num congresso da alta cúpula alemão, no lago, perto do lago de Wannsee, no castelo de Wannsee, que confiscaram do Max Liebermann, um grande pintor judeu. Aqui a nata da alta cúpula alemã decidiu como fazer para acabar com todos os judeus da Europa. Europa Free Juden, Europa livre de judeus, encarregando o Facínora Adolf Eichmann como todo dirigente máximo para solução da questão judaica. Como fazer de modo mais barato possível para exterminar
os judeus da Europa. E assim foram construídas câmaras de gás, forno crematórios e tantos outros meios de assassinato em massa. Em modo industrial foram assassinados todos esses 6 milhões de judeus. Nasci em Moineste, 1933, numa cidade rural da província de Bacău, Moldova. Moldova tinha capital Iași. Iași era um centro do judaísmo. Moineste tínhamos mais ou menos 200 famílias, 180 a 200 famílias, dentro de uma população cristã de 15 mil ou 16 mil habitantes, na zona rural. Meu pai, como outros judeus iguais, eram comerciantes. Muitos eram donos de petróleo, que a região era rica em poços de petróleo. Outros tinham joalheiros, tinham alfaiates, marceneiros, assim por diante. A vida minha era uma felicidade total, uma vida colorida, brincava com qualquer outro menino de minha idade de 8 anos. Me lembro muito bem do inverno com muita neve. Meu pai não era rico, mas era modéstia à parte, tudo que tinha querendo a gente conseguia. Não faltava teto nem pão na mesa. Éramos uma classe trabalhadora, pungente e empreendedora. Meu pai mandou fazer no marceneiro, também Patrício Nosso, um trenó e mandou pôr lâmina de aço nas patas para deslizar melhor. Como Moineste era cercado de várias colinas, nós subíamos nas colinas e no inverno com muita neve deslizamos. Que saudades daqueles tempos! A gente gritava, a gente se esbaldava, jogava futebol. Meu paixão grande era jogar futebol. Como uma bola verdadeira custava um pouco caro, nós pegávamos e roubávamos da mamãe meias de lã. E tem um caso pitoresco que minha mãe deu falta de uma meia linda que ela ganhou da mãe dela, da minha avó materna, e falou: onde fui parar esta minha meia? Onde fui parar? E ela mandou trazer todas as bolas e descosturou e achou a bola numa bola no saco de meu que eu roubei da minha mãe. Eu vou dizer que era uma vida alegre, uma vida. Meu pai não era fanático religioso. Nós éramos uma família tradicional judaica que preservamos as importantes festas judaicas. Moineste tinha 3 sinagogas. Nos tempos de feriados judaicos, eram repletos de fiéis professando livremente a nossa fé judaica. Nós tínhamos direitos iguaizinho a cidadãos cristãos. Mas, como que é bom dura pouco, 1941, meu mundo virou o avesso. Foi uma guinhada de 360 graus. As escolas judias fechadas. Os judeus perderam todo o seu significado.
todas as liberdades foram banidas. Que eu me lembro muito bem, que no segunda-feira, quando eu acordei, domingo eu fiz lição de casa. E eu era bom em matemática, muito bom mesmo, modéstia à parte. E tinha uma equações de álgebra bem difíceis e eu consegui solucionar. E estava tudo alegre que de manhã cedo eu vou na escola mostrar para o meu professor de matemática que eu consegui solucionar as equações. Mas me lembro como se fosse hoje. E eu me aprontei mochila. Mamãe, me dá um sanduíche, dá meu topoer com o sanduíche. Filho, hoje você não vai poder ir na escola. Por quê? Você foi expulso. Mas mamãe, eu fiquei tremendo, o cabelo arrepiado. Mamãe, mas sou bom aluno, eu não transgredi nenhuma ato indisciplinar. Eu sou bom aluno, olha meu boletim, por que eu não tenho que ir? Por que eu fui expulso? Filho, me abraçou, me chorou, implorou, evocou auxílio dos céus para vir logo o Messias e tirar nós dessa situação difícil. Antes disso, me lembro também uma lembrança dolorosa, que quando eu penso nessa lembrança faz eu tremer, que um aviso, meu pai era obrigado por em cima da porta, lojas de judeus, não compre. O aviso também nos postes, não esconde judeus, não ajudam eles. Uma perseguição total. Quer dizer, agora, tempos atrás, ano passado, quando vi de um líder, ex-presidente do PT, para boicotar as lojas de judeus, veio na minha mente esta lembrança dolorosa que eu passei 80 e tantos anos atrás. Fiquei traumatizado com essa lembrança dolorosa, que embora é bom desabafar, é bom divulgar o que aconteceu, mas produz certo mal-estar geral. E mamãe implorou os céus, o Deus, para vir logo o Messias, tirar nós da situação. Mas que foi mais difícil para nós, um decreto cruel do regime antissemita de Antonescu promulgou expulsão sumária de todos os judeus do Moineste para outra cidade maior, Bacão. Quero acrescentar que nossa cidade, Moineste, não havia linha férrea. Era um shtetl, um vilarejo pequeno, que não tinha linha férrea. Todos os judeus apavorados, perplexos, mas por que motivo nós fomos obrigados de deixar tudo, uma vida inteira de trabalho árduo, para nós deixarmos com poucos pertences, em convoio, devíamos 24 horas direcionar para outra cidade, Bacão, que era uma cidade maior, que havia linha férrea. Todo mundo, mas eu verifiquei como eu cheguei na Moldova. Incrível que possa parecer. Século I, anos 105, 106, o Império Romano se expandiu, conquistou Samaria e Judeia. Anos 70, ele destruiu o segundo templo sagrado de Jerusalém. E o imperador romano Trajano, Tito e Vespasiano conquistou Judeia e Samaria. E
trocou Judéia e Samaria em Palestina. Acontece que eles depois se expandiram toda a Península Balcânica. Eles conquistaram Grécia, conquistaram Bulgária, Hungria e chegaram na Romênia. Na Romênia existia um imperador chamado Decebalus. Quem quer verificar no Google, Decebalus era imperador da atual Romênia. Se chamava Dácia. E transformou Dácia em Romênia. Romênia deriva da palavra romanos. Romanos quer dizer cidadão de Roma. Quer dizer que todos aqueles territórios ocupados, eles assentaram os cativos. Na Grécia também chama romanitos. Até eu tenho aí uma foto que o arco de Tito em Roma foi construído com as pedras do Templo Sagrado de Jerusalém. Tem até menorá no Arco de Triunfo. Tem aí a foto, vamos ver se eu acho logo. Eu vi a foto aqui. Tá aí. A foto quer dizer que nós assentamos em Moineste 2000 anos, assentamos, trabalhamos honestamente, arduamente, foram empreendedores. E qual o motivo pelo qual nós fomos expulsos depois de uma vida total perdida, toda uma vida inteira dentro de uma sacolinha para ir embora. Não tem palavras para descrever o tormento que nós passamos quando fomos expulsos da nossa cidade, do nosso lar, do nosso teto. Meu pai, como havia um ótimo funcionário cristão, de nome Vasile Dumitrescu, falou: seu Fischer, infelizmente eu não posso fazer nada, mas a única coisa que eu posso ajudar o senhor, emprestar minha carroça com cavalo e levar sua família para o Bacão, para não ir em convoio a pé, que muitos, meu pai depois contou, e eu estava dormindo, criança, que muitos que não conseguiram marchar eram atirados e deixados à beira da estrada. O mundo, diante de tragédia do Holocausto, foi omisso, fui indiferente, não levantar um dedo para falar, mas não pode fazer isso, e ficaram sabendo que houve câmaras de gás, ficaram sabendo que os fornos estavam trabalhando a todo vapor e a fumaça com o cheiro de carne humana, todo mundo sabia, mas o mundo não é comigo, não é. Fui omisso, mas para não generalizar, houve pessoas generosas, houve pessoas bondosas, humanas, que ajudaram os judeus, como Oscar Schindler, todo mundo conhece, um benfeitor da humanidade, Nicholas Winton, outro inglês que ajudou 700 crianças da Tchecoslováquia para se salvar, Carvalho esposa do cônsul Guimarães Rosa, Araci de Carvalho, Guimarães Rosa, que era consulesa em Hamburgo, ajudou muitos judeus para se salvar de uma morte iminente, dando visto de entrada, embora o presidente da
República do Brasil, ditadura de Getúlio Vargas, proibiu. Eles deram ordem, decretaram um decreto a todos os cônsules da Europa não dar visto de entrada para os judeus e um povo indesejável. Agora, quem não lembra de Olga Benário Prestes Maia, que foi expulsa do Brasil para... fui encarcerada no navio para ir, que era comunista, e era visada, e Adolf Hitler pediu como se fala? Expulsão, outra palavra tem. Deportar. Fui deportada para e acabou morrendo no pior campo das mulheres, Ravensbrück. Ela morreu e deixou a filha, estava grávida, de Ana Leocádia, que está em Porto Alegre, e escreveu um livro sobre a mãe dela, Ana Benário. Quer dizer que houve pessoas que ajudaram a se salvar os judeus. Uma pessoa que, por incrível que pareça, ano passado eu estive em Israel e na aldeia de Justos Nações, onde houve árvores plantadas em memória daqueles que ajudaram os judeus, considerados Justos Nações, achei Elisabetta Stroll. Verifiquei e pesquisei. Elisabetta Stroll era uma jovem cristã que era colega de trabalho do meu primo Marcos Stroll, o neto de um irmão do meu avô paterno. Meu avô paterno tinha 7 irmãos, que tinham filhos espalhados em toda a Romênia. E ela salvou meu primo de uma morte iminente. Houve, em 29 de junho de 1941, a ordem dos hooligans, os legionários, aqueles membros da organização terrorista de guarda de ferro, eram denominados legionários, formiar e mataram, na primeira noite, 2.200 judeus. E logo, quando viu que estão matando os judeus, ela correu na casa do meu primo Marcos Stroll e falou: vamos se refugiar e eu dou abrigo para vocês no anexo do meu sobrado. E assim ela salvou 20 judeus, fora a família de meu primo Marcos Stroll. Quer dizer, houve pessoas decentes, bondosas, generosas, que com o sacrifício de serem castigados e até mortos, eles salvaram muitos judeus. Mas o mundo inteiro não fez nada para interromper a matança, o massacre que o Hitler, com a ideologia nefasta dele, de raça superior ariana, matou 6 milhões de nosso povo. Não somente em nome deste mito absurdo da raça pura e limpeza étnica, matou ciganos, matou negros, matou homofóbicos, matou testemunhas de Jeová, matou opositores do governo maquiavélico nazista, que nunca na história da humanidade se levantou um ditador tão sanguinário, tão autoritário, que fez. Ele sozinho não poderia fazer, mas ele tinha um dom de oratória tanta, convenceu todo o povo alemão para ser conivente com a política dele, em nome
de uma raça pura do Terceiro Reich. Ele se denominou Führer, tudo poderoso, se considerado pelo povo alemão cego de Messias de povo alemão, para apagar a vergonha do armistício de 1919 de Versailles, na França, na Primeira Guerra Mundial, que os alemães estavam em completa ruína depois da Primeira Guerra Mundial. E se levantou, ele nem era alemão, ele era um cabo austriaco, pintor frustrado. Na 1923, houve um punch, um tipo de levante, para derrubar o von Brandenburg, o presidente da Alemanha. E ele foi preso com mais uns 100 pessoas que formaram o partido nazista recém-formado. Ele, aqui dentro da prisão, ele escreveu Minha Luta, Mein Kampf, um livro completamente anti-Israel, anti-judeus, antissemita. Ele se baseou num livro que ele leu do Sérgio Nilus, o Protocolo dos Sabições, um protocolo que os judeus conspiraram em 1896, no Zurique, em Basileia, um complô judaico-maçônico, como fazer para dominar o mundo. Os judeus são um mal que causa todas as tragédias que acontecem assolam o mundo. E aí insuflou no povo alemão desde o início ódio judeus, que os judeus são culpados também pela Primeira Guerra Mundial. Os judeus eram taxados de parasitas, de personificação de mal, de tudo que é a pior espécie, que não merecem viver. Aqui na Romênia, também Ion Antonescu, a propaganda tendenciosa, distorcida, antissemita, em letras garrafais, marcar o judeu são culpados, tudo que acontece, vosso povo rumeno. Insuflou ódio ferrenho no povo rumeno pacato. Vamos dizer que não era muito aculturado o povo, mas uma mentira dita 10 vezes, o Joseph Goebbels, o grande divulgador de propaganda nazista, se torna meia-verdade. E os rumenos começou a perseguição, os judeus. Todos aqueles meus melhores amigos que eu tinha na infância, jogava pedra, judeu sujo. Nós fomos confinados, a noite inteira andamos de carroça, chegamos no Bacão. Nós fomos confinados na periferia da cidade, sem nenhuma infraestrutura de higiene ou saneamento básico, o esgoto a céu aberto. Eu acordei e vislumbrei barracões de madeira, muito rapidamente, precariamente construídas, cobertas de folha de zinco. No inverno, um frio congelante. No verão, um calor escaldante que não se aguentava. Nós fomos confinados. Uma mísera migalha de pão aí fazia a diferença entre a vida e a morte. Recebemos colchões de palha infestados de piolho, percevejos e insetos endêmicos. Um cheiro horrível que exalava da parte de lado que estava um rio que, quando chovia, transbordava. Minha mãe, de abençoadíssima memória, era uma boa cozinheira. Quero frisar e acrescentar que este campo não era cercado de arame farpado com torre de controle. Era um campo transitório de poucas
poucos dias, para depois ficarmos sabendo ser transferidos para outro lugar. Prometeram, vocês vão ficar pouco tempo, depois vocês vão ser transferidos para outro lugar, onde os adultos vão trabalhar nas fábricas e as mulheres vão servir como empregadas domésticas, faxineiras, enfermeiras, cozinheiras e tudo mais. Quer dizer que a situação vai melhorar 100%. Insuflou para nós a esperança que um de nós vamos ser transferidos, vai ser um lugar bem melhor. Acontece que ficamos até 1942 nestes campos, que minha mãe, como disse, era uma boa faxineira, boa cozinheira, trabalhava, como não era fechado, era aberto, trabalhava na casa de famílias cristãs mais abastadas, e em troca de alguns leis é dinheiro romeno, e quando cozinhava a batata, cortava a batata com casca mais grossa, folha de repolho, de cenoura, trazia na mochila e ganhava também um pote de gordura de galinha. E com esse gordura de galinha, quando não tinha trabalho, não trouxe nada, ela cortava grama do campo, e com gordura de galinha que ela trazia, fazia comida, e aí nós sobrevivemos mais o dia. A rotina do campo foi de medo, de pânico, de agonia, da incerteza, que não sabíamos se ao amanhecer vamos ver o sol raiar. Foi terrível. Meu pai foi concentrado para trabalhos forçados e enviado para Transnistria, perto da Ucrânia, onde está hoje, cavando as trincheiras para o exército rumeno. Milagrosamente, ele sobreviveu o terrível trabalho forçado em troco de uma mísera migalha de pão, e voltou em casa como esqueleto humano em 1944, em 23 de agosto, a Moldova, e meu Bacău, fui ocupado pelas tropas soviéticas de Stalin. E eu sou agradecido ao governo comunista de Stalin por ter sobrevivido de uma morte iminente, mas com dor no coração. Em 1957 veio um decreto cruel do Partido Comunista Central do Stalin, que não existia mais propriedade particular. Quero retroceder um pouco, que nós, com a ajuda dos soviéticos, recebemos de volta a casa e a loja Moinest, com pessoas generosas, amigos verdadeiros do meu pai, ajudou meu pai para reconstruir, que a casa, quando nós voltamos em agosto, fui liberto Bacău. Em mês de setembro, mais ou menos, não me lembro bem a data, recebemos de volta, mas chegando lá, Moinest, casa depenada, não tinha portas, não tinha janelas, parte elétrica danificada, parte hidráulica também, roubaram até as pias e a bacia do banheiro. Fui tudo depenado, tudo estragado. E como eu falei, com a ajuda de pessoas que ajudou meu pai a reconstruir, e outra vez, 46, 47, nós se reerguemos. Outra vez, como nós começamos a comércio, que quando nós chegamos no Moinest era tudo vazio, tudo deserto. E o povo judeu que voltou reergueu
a vida no Moineste. Trazia mercadoria de fora, e era cerealista, vendia todo tipo de grãos. E acontece que esse decreto cruel do Partido Central Comunista de Stalin decretou que não existia mais de empregador. Meu pai virou empregado, gerente da própria loja dele. Agora, no campo de concentração, eu sei que eu sofri uma humilhação tremenda. Minha mãe me deu uns 2 leis, dinheiro rumeno. Fui comprar numa padaria, falei que era aberto, mas transporte público eram proibidos de usar. Praças públicas também. Não podíamos entrar no cinema, não podíamos entrar em nenhum lugar. Eram privados de todos os direitos. Éramos obrigados de portar a famosa humilhante estrela amarela. Minha mãe me deu 2 leis, 2 lei, e foram comprar na padaria 150 metros para baixo, tinha padaria, tinha comércio. Quando eu saí com 1 litro de leite de vidro e alguns pãezinhos, 2 hooligans legionários da Guarda de Ferro, rapaz de 13 anos, como se fosse juventude hitlerista, me cercaram e me xingaram, judeu sujo, fedorento, assassino de Jesus. E eu assassinei, eu matei. Eu juro que não matei, não sei quem ele. E me deu um soco no nariz, sangrei tudo, molhei a calça, sujei tudo e fui correndo. Eu era pequenininho, bem esperto, corri na minha mãe, depois não me deixou mais sair de jeito nenhum sozinho para comprar pão. E isso me lembrei, essas coisas dolorosas, sofridas, me lembro muito bem, ficou levemente gravado na minha memória, que jamais pode ser que eu esqueça. Exemplo, eu jogava xadrez 2 semanas atrás com um rapaz que chamava Jefferson. Joguei xadrez, que eu gosto muito de jogar xadrez na Hebraica, eu sou sócio hebraico, moro pertinho. E uma semana depois, encontrei o mesmo. Ei, Jorge, como vai? Mãe, meu nome não é Jorge, é Jefferson. Ai, desculpe. Quer dizer que coisas recentes eu não me lembro mais. Memória falha, mas coisas que aconteceram 80 anos atrás ficaram levemente gravadas na minha memória e jamais. Lembrar sempre é bom, divulgar tudo que aconteceu em memória daquelas vítimas que pereceram de modo doloroso para nunca mais voltar a acontecer. Agora, nós ficamos até fim de ano nesse campo de concentração de Bacão. Me lembro bem porque era 31 de dezembro de 1942. O inverno, mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, não me recordo mesmo o mês. Nós fomos convocados para ir se direcionar para a estação ferroviária. Os rufões de tambores batendo, gritando, judeus fora, fora, fora. Um frio de 30 a 35 graus abaixo de zero. Nevava. Saímos batendo os dentes de frio e também de fome, que muitas noites não tínhamos que pôr nada na boca. Foi uma luta feroz para nós sobrevivermos. Como eu falei, vou repetir, que minha mãe
fritava grama com gordura de galinha para nós vivermos por mais um dia. Todo mundo correndo, eles entraram nas barracões, acordaram pessoas que não acordaram ainda, bateram, e nós, com farrapos humanos, nós forrávamos as pernas de jornais velhos para amenizar um pouco que seja o frio violento. Como eu falei, estava nevando. De longe, os guardas que acompanhavam nós empurravam mais rápido para marchar. Era mais ou menos 1 quilômetro, talvez 800, 1 quilômetro distante da estação ferroviária. E a estação ferroviária era embaixo. Nós subimos a colina e eu vislumbrei, a memória gravou, uma memória fotográfica, uma massa compacta de judeus apertando-se, acotovelando na estação ferroviária. Os capos são aqueles ajudantes do governo, dos soldados alemães, empurrando os judeus com chicote para ir mais rápido. Um barulho infernal, mulheres chorando, bebês gritando, cães, pastores alemães rosnando, e os guardas empurravam os judeus para embarcar. De longe eu vi um comboio de 25 a 30 vagões abertos, e os judeus adentraram na mar dentro dos vagões. Um quadro, pode ser dantesco, um quadro terrível que eu presenciei, vislumbrei de longe. Ficamos lá, não me lembro, 2, 3 horas, muito tempo ficamos lá, um frio. De repente veio uma nevasca com vento gelado batendo cortava as faces. A gente ficava segurando as faces com as mãos para não. E minha mãe conseguiu, não sei de onde, umas luvas de lã, e a gente protegia o rosto. E eu vislumbrei, não sei qual o motivo, que encheu todos os vagões. Os alemães, que eram tão vitoriosos nos planificação, não contaram que ia ter tantos judeus na estação ferroviária, que todos os judeus de vilarejos, de shtetl pequenos, eram concentrados no Bacão. Era a cidade de Dermanest, Tergokna, tem muitos vilarejos que ficavam lá. Eles não contaram que vai ter 2.000 ou 1.500, não sei. E mandaram vir vagões vazios para acoplar no comboio. Mas, devido ao gelo, o frio, os funcionários da ferroviária rumena não conseguiram acelerar mais vagões. Ou algum problema técnico, ou providência divina, eu acredito no providência divina, que fez com que os funcionários, ou de má vontade, estava tão cansado, tão gelado, que eles tiravam as luvas e quando apertavam para encaixar, estava colando de frio. E eu sei que eles não dá. Falaram, não dá. Eu sei que o Gestapo, que me lembro bem, era vestido terno preto, lindo terno de Hugo Boss. Eu acho ele grande alfaiate que o exército alemão
contratou ele para fazer lindo terno com muitas insígnias. O que me chamou mais a atenção foi as botas reluzentes que estava no calor, não no calor, no cor da neve, reluzia. Ele estava reflexo. Isso que eu me lembro bem, que as botas, eu falei, ai, que botas lindas, que coisa mais bonita que eu nunca vi. Eles deu ordem para voltar, tudo parar, não ter mais embarque. Só eu ouvi o apito final da locomotiva, e tinha uma locomotiva frente, trouxe outra locomotiva atrás, e eles, o comboio foi, e tudo vimos lá, ouvi batidas de martelo, tábuas, prendia, fechava os vagões, e nós fizemos ordem para voltar no campo, esperar outra convocação. Nós voltamos e está hoje. Eu espero que, graças a Deus, não veio a ordem de chegar lá. Como eu disse, até 23 de agosto de 1944, nós ficamos o relento dentro. Meu pai voltou como farrapo humano, como eu falei, que eu, 9 anos de idade, eu não conheci meu pai, tão magro, tão esquelético, tão transformado. Mas, quase tudo, Hashem, do nosso Deus, tudo poderoso, ele voltou e nós voltamos lá na nossa cidade, Bacão, e estamos aí num país, tenho muito que agradecer o generoso povo brasileiro, paulistano, por ter me dar abrigo aqui, me recebeu de braço aberto, consegui superar as traumas da guerra e formei família, graças a Deus, 4 filhos, todos formados, que a prioridade do povo judeu era a educação. Todos os meus filhos andam dos próprios pés, são formados do títulos acadêmicos, e que eu quero frisar que todos nós devemos se unir para combater todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, combater o antissemitismo, que infelizmente agora, com a guerra que aconteceu entre grupos terroristas, pior grupo, nossas tragédias do Holocausto não terminou. Agora nós temos outra tragédia do 7 de outubro. 7 de outubro marca a tragédia grande do povo de Israel. O sofrimento do povo judeu não terminou ainda. Eu pensei que o Holocausto, o mundo vai acordar e nunca vai permitir que tais tragédias aconteçam de novo. Mas, lamentavelmente, 7 de outubro marca o episódio mais negro do povo do Israel, da existência do Estado judeu. Nunca aconteceu no Estado de Israel tal tragédia que aconteceu 7 de outubro. Covardemente, o grupo terrorista Hamas invadiu o território israelense do sul e matou de um modo nefasto, de um modo bárbaro, pior do que os bárbaros, mataram
crianças, estuprar mulheres, matar os civis, soldado correntinte de crueldade nunca acontecidas. O nazistas matou em modo industrial, mas os terroristas de Hamas torturavam, estupraram as mulheres, bebês, pondo dentro do micro-ondas, sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia. Foi um massacre que jamais a humanidade presenciou. Portanto, nós todos devemos se unir e combater com todas as nossas forças os grupos terroristas que não prezam a vida. Eles acham que aí na Terra a vida é ruim. Lá no paraíso muçulmano, islâmico, vai ser muito melhor de lado do nosso o profeta deles, Maomé. Nosso povo judeu almeja a paz. Desde manhã cedo até a tarde, 3 vezes o dia, nós pedimos que haja paz. Ose Shalom. O povo muçulmano, o povo é um povo também pacato, vítimas desses terroristas que não prezam a vida. A Golda Meir, há muitos anos atrás, primeira-ministra de Israel, é considerada como a dama de ferro de Israel, igual a Margaret Thatcher, falou: enquanto o povo árabe, as mulheres árabes odiam os judeus mais que gostam de seus filhos, não vai haver paz. Quando eles vão depor as armas, vai haver paz. Como Israel vai deixar a arma de lado, não vai existir mais Israel. Que o povo muçulmano, os terroristas, os grupos extremistas não querem paz. Os líderes são ricos, são escravizando o próprio povo palestino. Uma vez, nem 2 vezes, foi a oportunidade de haver paz. O acordo de Oslo, acordo de Abraão, os árabes, com a intifada, quando aconteceu, não queria que Israel fizesse pazes com a Arábia Saudita, com o Qatar, com o resto. Temos-se paz com o Egito, o Jordânia. Graças a Deus, eles estão quietos no canto deles, não estão interferindo na atual guerra contra o Hamas e contra o Hezbollah, grupos terroristas que almejam a destruição do Estado de Israel. Eles não querem a paz, interessa para eles a guerra. O Israel tem todo o direito de se defender. Única nação do mundo que é ameaçada da sua existência. Nenhuma outra nação é ameaçada da existência. A existência de Israel e um porto seguro, um apólice seguro para a sobrevivência de todo o povo judeu do mundo. Um porto seguro, um porto que nós podemos se solidarizar com o nosso povo de Israel, com nossos irmãos, que único país, única terra que nós temos para morar é Israel. Para nunca mais acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando nós éramos apátridas, não tinha país. Nenhum país não queria receber os judeus refugiados. No 1939, depois da tragédia da Kristallnacht
vidros quebrados, em Wannsee. Wannsee, na França, houve uma conferência como fazer para receber judeus. A maioria dos países democráticos exigiram um percentagem. Eu vou receber só 1.000 judeus. O único país que se prontificou a receber todos os judeus, República Dominicana e Xangai. Xangai recebeu os judeus sem visto, entrada. Muitos se salvaram e depois que o nazismo entrou na Polônia, foram para Sibéria, depois lá foram para o Xangai. E também República Dominicana, existe até hoje, tem uma cidade onde tem sinagogas, agora não sei se tem judeus lá ou não, mas eles aceitaram os judeus, únicos países. O Brasil ficou de lado, não se pronunciou e deu ordem para os cônsules brasileiros no países da Europa não dar visto de entrada. E a única coisa que nós temos que fazer, sempre lembrar e homenagear a memória das vítimas do Holocausto, e todos unidos somos mais fortes, falar em alto e bom som: Holocausto nunca mais. Hamas, Hezbollah, Houthis e tantos outros organizações extremistas, terroristas, devemos fazer tudo possível de apagar eles da face da terra. Como o povo árabe se levantar, o povo árabe, que é milhões e milhões, e acabar com os extremistas, sentar na mesa, dialogar, um diálogo franco, um diálogo consciente, para solucionar este grave problema do povo palestino. 2 terras para 2 nações, vivendo pacificamente, em total segurança. E eu agradeço o convite por ter me dado a oportunidade de externar meu desabafo contra este mundo, o mundo insano, mundo atual que visa só lucro, só ganância, mundo globalizado, polarizado, e nós temos pensado no futuro dos nossos netos, bisnetos, netos, que nós vamos deixar este mundo. A crise climática afeta tanto nossa vida aí na Terra. Exemplos temos, as queimadas, combater a devastação das florestas. A nossa própria Bíblia Sagrada, exige não interferir na natureza. A natureza não pode se defender, mas ela se vinga. E lema grande da ética dos pais: não faça o próximo que você não gostaria que fizesse a você. Esse é o nosso lema. Jesus Cristo também falou: amai-vos, multiplicai-vos. Não faça o outro que você não gostaria que fizesse a você. Essa é minha mensagem de paz, mensagem de esperança, de fé por um mundo melhor, mais solidário, mais humano, mais justo, combater as desigualdades, não muito ricos, não muitos pobres, meio termo para todos nós, podemos dizer, nesta terra abençoada que o Brasil, construir pontes de amor, de amizade e viver pacificamente como seres humanos. Muito obrigado pelo convite. Fui para Israel devido ao ditadura comunista. Para as crianças, o Partido Comunista é muito bom. Escolas gratuitas. Tudo.
Até eu era um bom aluno e eu tinha um diploma de mérito. E eu era ótimo aluno. E eu, quando terminou as aulas, em 46, 47, 48, 49, dá aula para as crianças que não entendiam bem as aulas do professor, em especial química, matemática, álgebra. Eu era um crânio. Modéstia à parte. Olha, eu tenho diploma de mérito. Depois de 1950, antes de eu imigrei, meu pai, como advogado comunista, confiscou a loja. Olha, como o rumeno é parecido com português. Olha como parecido. Veja só, porque é uma língua latina. O Trajano conquistou a Romênia, transformou Dacia em Romênia, introduziu a língua latina na Romênia, igual espanhol, igual parecido mesmo com ladino, parecidíssimo. Olha, diploma de mérito. Esse em rumeno. E eu, depois da aula, pegava que eu, quando fui lá em Bacão, voltamos para o Moineste, mas no 1946 até 50, estudei mecânica agrícola na escola, essa mecânica agrícola, está aí marcado. Diploma de mérito. Olha, técnica mecânica, dá para ver? De Bacão. Quer dizer que eu ganhei internado, o governo pagava tudo. Estudei lá no Bacão, depois da aula, à noite, pegava os alunos e explicava toda a aula que o professor deu dentro do dia, que o povo mesmo eram camponeses, zona rural, e não eram muito aculturados. Agora, aqui eu quero acrescentar que eu esqueci que em Moineste existia uma sociedade aculturada. Se vocês entrar no Google, movimento Dada, chama movimento Dada, um movimento artístico, cultural, contra as guerras e contra as injustiças sociais. Ele foi instituído por um rapaz que nasceu em Moineste, em 1896. Minha mãe nasceu em 1897. Com certeza, minha mãe conheceu este garoto que cursava a mesma escola judaica. O nome dele é Samuel Steinbock. O nome de guerra dele era Tristan Tzara. Pode marcar Tristan Tzara, entra no Google e vai ver quem ele era. Nasceu em Moineste, 1897, e mentor com outro rapaz francês, Bal, não sei de quê, mentor do movimento dadaísta. Movimento artístico-cultural contra as guerras e contra as injustiças sociais, contra os ricos, era um tipo ideias tipo comunista, mas verdadeiro comunista, não como os comunistas estão pregando. Comunismo, um bom regime, mas eles são uma autoridade ditatorial. Quer dizer que o povo quer liberdade. Maior presente que nós temos da vida é ser livre, fazer o que quer, ir aonde quer, não impondo que você tem que fazer, que você há de fazer, mas
que você gosta de fazer, você é livre. Devemos lutar pelos valores de respeito próximo, dar oportunidade de cada um professar que ele mais gosta. Construir um mundo melhor para todos. Meus pais Fischel e Rosa Strull. Fischel e Rosa Strull. Está aí meus pais no documento. Meu pai tinha 7 filhos. Um morreu de inanição na 1943, fevereiro ou janeiro, na Romênia, no campo de concentração, devido ao frio e inanição. E outro morreu em 1948, na Guerra de Independência do povo de Israel. Na Guerra de Independência, em 1948, aos 19 anos de idade. Era grande altruísta, grande sionista, era chefe de Gordônia. Dentro do campo de concentração, meu irmão chama Hermann Strull, ele ensinava a educação judaica, ele era muito inteligente, era tipo poeta. E ele não gostou do governo comunista, que exigia para ele se catequizar, noites inteiras, ficar ouvindo discursos e conferências do Partido Comunista Central. E eu também, na Moinés, num bacão, tinha aulas de comunismo, do Marx, de Karl Marx Engels e Karl Marx. E que comunismo é um paraíso, mas na realidade não é aquilo que pregam. Teoricamente é bom, comunismo é justiça social, mas na prática, como eles praticam, foi uma negação. Foram para Israel. Lá, embora nós sofremos muitas dificuldades, uma língua nova, um país novo, clima novo, tudo novo. Mas, pelo menos, nós estamos contentes, satisfeitos. E eu passei na Israel muitas dificuldades, porque nós tudo o que o Israel na época era para tudo para defesa do Estado judeu, que não cercados de 40 milhões de inimigos ferozes. Eu quero acrescentar que todas as guerras foram deflagradas pelo país árabe que queria jogar nós no mar. E tudo, projeto, Taktiv, tudo que a gente arrecadava de imposto era destinado para defesa, comprar armas e se defender e fazer um exército forte. Eu vou me lembrar dessa palavra em português, em hebraico e Taktiv, em rumeno buget. Buget é orçamento. Todo orçamento do povo de Israel era para defesa. Embora nós tínhamos ajuda de fora, não tem dúvida, dos judeus dos Estados Unidos, que ajudava muito o povo judeu. Mas nós passamos, na época, Tzena chamava, em hebraico. Tzena, economia, tudo era carne, nem se fala, só frango e ovos. Libinia, Tzena libinia, aquela coalhada. Quer dizer que passamos dificuldade, mas vivemos num país onde ninguém não fala judá, não fala jude, fedorento, não xingava. Quer dizer que nós éramos nosso país. Mas, como
Meu irmão maior, o Leão, ele tinha um amigo que chegou a convite de um tio dele na freguesia do Keila, Mr. Keila, um amigo de escola, falou pro meu irmão, quando estava da Romênia, para sair da Romênia, fugido do Partido Comunista, ele furou as fronteiras da Hungria, chegou na Viena, e da Viena, com a ajuda do Joint, uma organização americana, ajudou muitos judeus para chegar aí no Brasil. E meu irmão do Basílio de São Paulo, era na freguesia do, batia a palma, era mascate, fazia mascateando, ambulante, igualzinho, isso mesmo. E chamou, como minha mãe já tinha 2 filhos, e nós tínhamos, na época, tinha 3 filhos no exército, de medo de não se deflagrar outra guerra e cair mais um de nossos irmãos. Ele falou, pediu ao meu irmão, que já estava no Brasil, manda carta de chamada. E eu recebi carta de chamada com contrato de trabalho. Trabalho na fábrica de guarda-chuvas na rua Prates 221 do Berek Yakubovich. Eu cheguei aí com cartas que eu já estou empregado, não vou ficar um fardo para o governo brasileiro. Agora, o Hitler mandou também matar pessoas que eram deficientes físico-mentais, para não ser um fardo para o governo nazista alemão, que ele sonhou com o Terceiro Reich de 1000 anos. Olha, quando eu cheguei no Brasil, embora um país novo, uma língua nova, eu fui exaltado com o povo brasileiro, tão generoso, tão humano. Comecei a trabalhar, primeiro ano, segundo ano, batendo palmas, mascateando para Dona Maria, Filomena, Josefa, Júlia, mercadoria como blusas, mantas, cobertores, toalhas de mesa, que meu irmão me ensinou. Olha, você vai, o primeiro dia ele levou como se faz freguesia. E quando houve inverno, depois de certo tempo, eu carregava nas costas mochila com todas essas mercadorias. Depois eu comprei uma charrete com cavalo. Me identifico muito com Samuel Klein, que ele fez em São Bernardo de Campo, no São Caetano, igualzinho. Batia palmas. Quando a freguesa não queria comprar, fiquei sabendo que aquela freguesa é boa. Tem que insistir para vender. Aquela que quer comprar muito, que blusa bonita, eu preciso. Arruma a mochila e vai embora. Fala que tem um compromisso, que quer comprar muito, não é bom pagador. Aquele que compra pouco e difícil de convencer comprar, é boa pagadora. E quando estava cansado, quando estava a pé, sem charrete, eu falei, Dona Josefa, olha, eu estou cansado, eu vou deixar esta manta aí, o cobertor aí, a blusa aí, daqui 10, 15 dias eu volto. Cheguei na minha sinagoga, na rua Rabat, chamava antigamente, travessa de Melo Alves, agora chamam Melo Alves, tá? Rabat, pedia a Deus fazer frio, e quando eu voltava daqui 10 dias, a mulher fazia frio no mês de maio, junho, julho. Mas eu estou dormindo, mas eu tenho uma manta aí, por que eu não vou me cobrir?
E quando eu cheguei, pegava o nome dela, tudo direitinho, e voltava 10 dias, mais ou menos sabia qual o dia que marido trabalha, que lá tinha companhia Ferro e Aço, CIFA, na freguesia do. Muitos empregados, milhões de empregados, eles tinham desta. Eu fiquei já sabendo que trabalhava que eu vem, conversar, vai, quando ela não queria de jeito nenhum deixar entrar. Por favor, eu estou com sede, e dava entrada na varanda da casa da brasileira. E assim tramava amizade, perguntei quantos filhos, onde estão estudando. Eu não sabia falar direito, mas com mímica, olha, me lembro como hoje, pegava cortes de tecido, de vestido, e ia pôr em cima da mulher. Olha só, e Marta Rocha, que na época era Miss Brasil, Miss Universo era Marta Rocha. E a gente, como eu falava meio, até hoje, falo, com o sotaque, estou me atrapalhando, ele estava rindo. Estava cômico. E assim eu consegui melhores fregueses. Até hoje, eu fui padrinho de casamento de muitos filhos de nossos fregueses. Olha, que povo brasileiro, um povo muito, muito hospitaleiro. Quando chegava na hora de bater palma, e quando a mulher, assim, a gente se empolgava. Ela ensinava que ela vai trazer o cartão. Eu deixava o cartão para ela de 2.000 cruzeiros, uma manta, um cobertor custava 1.000 cruzeiros. E eu facilitava desse pagamento 200 cruzeiros. E quando eu chegava, eu falava, a senhora resolveu? Eu vou ficar, vou dar 200 cruzeiros agora, vou ficar tudo dia 12, você pode passar para receber. Quando ela fazia assim, quer dizer que ela está pronto com o cartão para receber. Agora, uma coisa inusitada, até cômica, aconteceu comigo, com meu irmão Carol. 1957, depois de um ano que estava aí no Brasil, fomos depois do sábado à noite, nós trabalhamos sábado até 2, 3 horas, para pensão que nós estávamos na freguesia do, descansamos e fomos fazer qualquer programa na cidade de São Paulo. E nós estávamos na freguesia do, perto da Itaberaba. Pegamos o ônibus 67, que é freguesia do Paissandu, Largo Paissandu. Descemos lá para Paissandu e nós andamos, vimos um barzinho bem bacana, com muita gente. Fomos lá, entramos, eu pedi gin tônica na época, ele pediu clube soda. E tomamos, conversamos, e 3 meses para trás vi uma moça, linda, 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 com pingente, com lábios, e eu olhei para ela, ela piscou. Falei, Carol, vai rolar esta noite. Fui lá, convidei ela, muito prazer, meu nome é Chico, falei Francisco, que nome brasileiro é Francisco, e o show é um pouco difícil de pronunciar, mas deu o nome de Francisco. Francisco, ela, sou Eva, não sou brasileira, ela falou, não sou, com sotaque castelhano, sou da Argentina, Buenos Aires. Há muito prazer, se quer fazer companhia, levamos ela à nossa mesa, que você quer, ela pediu um sanduíche, estava com fome, e começamos a conversar, me lembro como hoje. E eu perguntei, qual é o programa hoje? Olha, aí
Marrocos, pertinho do Paissandu, tem um filme com Grace Kelly, princesa de Mônaco, que se tornou, e Gary Grant, grande artista, que com cote, ele fala cote vermelho, com caro vermelho. Eu gostaria de assistir, que fui premiado com o Oscar. Grace Kelly, que se tornou depois princesa de Mônaco. O nome do filme era Ladrão de Casaca. Não sei se vocês ouviram esse filme, Ladrão de Casaca, se vai, muito bacana o filme. Mas eu não assisti naquele dia. Não assisti naquele dia. Todo mundo falava que um filme, uma fila enorme. Ficávamos na fila, eu comprei ingresso. Quando eu queria adentrar, veio um sujeito com Polícia Federal. Vocês estão presos. Eu não sabia falar, mas por quê? Que crime eu cometi? Agora, outra vez veio uns nazistas em cima de mim. Eu falei assim, no íntimo. Oi, o que está acontecendo? Falei, vocês estão presos. Ela? Não é ela. É ele. Ele não é Eva, é Ivo. É conhecido da polícia. Nós ficamos presos, ficamos na Brigadeiro Tobias. Ele era homossexual. Ela fingindo que era mulher. Ai, falei que eu caí nessa mamãe. Olha, francamente, fiquei lá na cadeia do Brigadeiro Tobias com bandidos, traficantes, com vagabundos. Olha, meu irmão, Carol, deu alarme lá para o outro meu irmão, Leon foi investigar. Ele é gay. Seu irmão é gay. Ele se relacionou com outro gay. Foram presos na entrada do cinema, estão na Brigadeiro Tobias. Fui lá perguntar para os hospitais, tudo, para ver onde eu me encontro. Ficou sabendo que eu estou preso lá, com dinheiro, com propina, não sei quanto dinheiro ele pagou, e me soltou. Eu falei que minha esposa depois ficou sabendo que todo mundo na roda contava esse episódio, que eu fiquei preso uma noite lá junto com os bandidos, com os traficantes, com os vagabundos, porque sou homossexual. Antigamente, homossexual era crime. Agora, homofóbico é crime. Como virou as coisas. Há 60 anos atrás, homossexualidade era crime. Não poderia se relacionar com o mesmo gênero. Que dois iguais não geram filhos. Não é verdade? Como eu conheci. E eu aguento minha esposa há, sabe quantos anos? De 69, 2024, são 56 anos. Aguento ela. Que ela está no meu pé. Ela está no meu pé. Acontece que no carnaval de 1969, no carnaval eu conheci ela, em fevereiro. Ela veio no casamento de uma prima dela, Clara Dangote. E tem família Dangote que tem colchões na toma. E prima dela veio. E como eu conheci o Jaime Dangote, que era meu amigo de aventuras, também convidou. E conheci ela no casamento em janeiro, conheci ela. Março, pedi ela ser noiva minha, topou. Em junho, eu casei. 21 de junho de 1969, casei. Fui vapt-vupt, amor à primeira vista. Talvez
tivesse segunda vista, aceitava. Mas foi amor à primeira vista. E graças a Deus até hoje estou contente, formei família e vivo livremente, faço o que eu quero e vivo num país agora democrático, embora que a escala do antissemitismo, dos nossos políticos que não sabem a verdade das coisas, alegam que o povo de Israel, o Estado de Israel é um país genocida. Não sabe que é genocida. Muitos povos antigos, grandes impérios, queriam destruir nosso povo judeu. Desde o tempo dos faraós, queria todos primogênitos, todos meninos jogados no rio Nilo. Depois veio a Idade Média, também os judeus eram culpados pela tragédias que aconteceu no febre bubônica, que Israel, povo judeu, não moria em tanta proporção como o povo cristão. E tem um motivo, que o povo judeu, nossa Bíblia vai na rua, higiene em primeiro lugar. Foi comprovado agora o Covid, de anos atrás, que o principal fato de o lavar bem as mãos e não entrar em casa sem higiene, você pode contrair qualquer micróbio. E por esse motivo, os judeus não eram bruxos. Para que os judeus são culpados pela epidemia de peste bubônica e tantas outras moléstias. Este é um fato já comprovado, que nossa Bíblia exige higiene em primeiro lugar. E depois veio a Inquisição Espanhola, embora a Inquisição Espanhola de Península Ibérica não matou os judeus, mas deu opção. Ou você se converte ao cristianismo, ou você cai fora e perde todas as suas propriedades. Foram obrigados para se converter. 70% do povo do Nordeste são descendentes de judeus novos, dos cristãos novos, que quem vai ler o livro da Anita Novinsky, os judeus que construíram o Brasil vão ficar sabendo que a maioria do povo do Norte e Nordeste são descendentes do cristãos novos, de judeus. Anusim chama. Aqueles que na Mara se converteram e muitos judeus que sob coação foram convertidos ao cristianismo, continuaram a professar a fé judaica e, quando descobertos, eram considerados como hereges e enfrentava o fogueira da Inquisição Espanhola, no Lisboa e em Madrid. Muitos morriam falando: ouve Israel, o Deus é nosso eterno e Deus é um. Mas Israel não é errado, Shmo é errado. Bom, agora qualquer outra coisa, eu estou aí. E aí atingiu proporção diabólica no tempo do regime nazista, que queria exterminar todo um povo. Isso é genocídio. Não é genocídio que Israel se defende. O Israel, para sua existência, tem que se defender. Agora, 1939, 40, não é 2024. Agora temos um país que defende os seus direitos, que não vão lá no abatedouro como ovelhas para morrer. Olha, é o seguinte, Yoshua veio da palavra hebraica Ishai. Ishai era pai do rei Davi. Ishai era pai do rei Davi. E quem sabe, descendente do rei Davi, vai ver o Mashiach, ben David, o redentor do povo judeu, para endireitar um pouco este mundo injustiçado, esta humanidade que está se autodestruindo.
para um mundo melhor, para ele vir salvar toda a humanidade das guerras, dos desastres naturais, consequências da mão do homem. O homem é o culpado por todos os desastres que nós estamos fazendo, ganância. Tem pessoas que gastam bilhões de dólares só para dar um passeio 5 minutos em volta da Terra, enquanto outros aí na Terra morrem de fome e de miséria. Esse é o mundo injustiçado. Aqueles que foram descobrir que está dentro do Titanic. Bilhões gastaram e gente riquíssimos que fui descobrir. O homem quer chegar no Marte, chegar no Vênus, para quê? Na Terra não tem lugar para viver, precisa gastar tanto bilhões de dólares para descobrir mundos diferentes. Tem que investir esse dinheiro para o mundo se tornar mais humano. Combater a fome, que é o principal flagelo da humanidade, a fome. Este é a loja que eu com meu irmão, Carol, construímos na freguesia Dona, na Avenida Itaberaba. Pegamos um sobrado bem antigo, derrubamos e construímos uma loja vendendo todo tipo de móveis, todo tipo de mercadoria. Fizemos um tipo MAP, todo tipo que nós estávamos trabalhando na rua, vendendo na rua, vendemos nossa loja. Bom, aqui eu mostrei para vocês, quando eu estive em Israel em 2023, ano passado, eu achei na aldeia do Justo Internações, uma aldeia de árvores plantadas em nome da Elisabetta Stroll. Elisabetta Stroll era uma jovem cristã, ela de rumeno chamava Elisabetta Nicopoi, muito comum na Romênia, que ajudou meu primo Marcus Trull a sobreviver o terrível pogrom de legionários em 1941, junho 29, em Iași, capital da Moldova. Aqui eu estou no exército de Israel. Aí minha neta Liane também está no exército de Israel 2018, no mesmo lugares onde eu estava patrulhando vou mostrar o isso. Bom, acho que eu mostrei. Aí no mesmo lugar onde estava patrulhando no Planalto de Golã, eu estávamos lá em cima do Rosh Piná, num território chamado Sfilon, na fronteira com a Síria. Agora nós conquistamos todo o Planalto de Golã até Beca, Vale de Beca. Olha, interessante, aqui eu estou com o Júlio Gartner, também sobrevivendo do Holocausto. Estivemos na Sorocaba, junto com o Márcio Pitliuk. Márcio Pitliuk está atrás.
Sobre o Holocausto em Sorocaba. É a mesma coisa? Isso mesmo, Sorocaba. Estive com ele. Um mês antes da morte dele, nós estivemos com o Márcio Pitliuk em Sorocaba, divulgando o terror do regime nazista. Aqui uma foto, eu com 3 anos de idade, de 1936, na Escola Municipal de Moineste, onde eu fui expulso com 8 anos de idade, eu não tinha mais direito de... Eu estava no jardim de infância. Um desses aqui estou eu. Não dá para ver direitinho. Interessante que o general Dwight Eisenhower previu que um dia vai haver um imbecil, um ignorante que vai negar o Holocausto. Tem muitos hoje em dia, como um tal de Siegfried Evanger Castan, do Porto Alegre, era dono de uma emissora, de uma editora Revisão, que negou o Holocausto. Ele escreveu O Grande Mentira do Século, traduziu o Protocolo do Sábio-Sião e traduziu também Minha Luta de Adolf Hitler, negando que não houve Holocausto, que é um mito dos judeus, dos sionistas, para compadecer o mundo e ajudar para a criação de um lar judaico. Por esse motivo, em 2001, quando Ben Abraham processou o Siegfried Evanger Castan para interditar esses livros antissemitas contra os judeus, e eu me encontrei com ele e falei, agora eu também vou sair, vou divulgar que sim, houve Holocausto. Interditou para não divulgar os livros, confiscou os livros e também o livro O Grande Mentira do Século, alegando que não houve Holocausto, não houve matanças de judeu. Houve sim matanças como qualquer povo civil morre por causa das bombas tiradas pelos americanos. Ele negou o Holocausto. Eu falei, não, agora que acontece que nem minha esposa não sabia que eu passei na minha infância. Talvez, não sei, de medo que vou casar com um traumatizado do Holocausto, talvez vai ter pesadelos à noite, vai. Eu não contei nada para ela isso. Agora, eu dei uma palestra em 2018 na CIP, não sei se você estava presente, na CIP, onde estavam mais de 1000 pessoas. Eu recebi de presente o direito de ter 5 árvores de Keren Kaem de Israel, de Eduardo Elkobi, lá no Modim, num bosque do povo brasileiro, dos judeus aí brasileiros, lá na Israel. Existe o bosque, tem meu nome marcado de... Agora, não sei, você sabe que saiu no jornal Folha de São Paulo, sobrevivendo o Holocausto, agradecendo o povo paulistano por ter recebido nós de braços abertos. Agora, eu esqueci de mencionar também Shuni Sugihara, um japonês
que ajudou muitos judeus da Lituânia. Era cônsul na Lituânia, salvou muitos judeus para dar visto de entrada em Xangai. Xangai era território do Japão. Sugihara. Eu não mencionei ele, que Kuni Sugihara é um pouco difícil de pronunciar. Eu mencionei seu Oskar Schindler, mencionei o Nicholas Hinton, mencionei Elisabetta Nicopoi, Strull. Agora, Ana Maria Braga me contratou para eu divulgar uma exposição que houve na Avenida Paulista, no shopping Cidade de São Paulo. Se você estava presente. Agora, minha mãe, de medo de não morrer mais um filho dela, que já está 2 irmãos caídos, 3 irmãos não estavam no exército de Israel. Esse daqui vive, Manuel, está nos Estados Unidos. Esse daqui, Michel, que não sei, estava lá com loja no Três Rios, frigorífico Strulovich, nome. Esse sou eu. Aí está marcado sobre o Holocausto também. Aí, por ocasião do Cidade de São Paulo, 27 de janeiro. Mostre seus netos. Aí, no mesmo lugar onde eu estava no Planalto de Golã, minha neta Eliane Schreiber-Sebal estava terminando o curso. E, por que pareça, o comandante do departamento dela, do regime dela, era um druso. O grande oficial no exército de Israel. Aí, meu filho, minha nora. Olha, Letícia, que ele decidiu, em modo gratuito, confiscou a casa do meu pai. Dá para entender. Modo gratuito, $100.000. Valia em 1955, o governo comunista confiscou. Está marcado aí, fui confiscado. Existe um prédio enorme que o Banco Central de Moinés está lá. E Moinés, olha, detido, situado propriedade devenir propriedade, olha que fácil de entender. Devenir propriedade do Estado romano. Decide, modo gratuito, confiscar a casa. Modo gratuito, olha como é fácil. Esse daqui somos meus queridos netos. 10 netos, 5 netos e 5 netas. Todos estudam em escolas de primeiro mundo. Estudam no Beit Jacob. A Liane fala fluentemente inglês. E também eles ensinam inglês, português e hebraico. 3 línguas. E ela já foi para lá com noções de hebraico. E inglês ajudou muito ela. Agora, eu aconselho todos vocês de assistir o filme e ler o livro Negation. Deborah Lipstadt foi processada
por um tal de David Irving, que ela prejudicou ele para vender os livros dele. Era um historiador britânico. Ele deturpou, distorceu a história verdadeira do Holocausto. Também era um negacionista do Holocausto. David Irving. Não sei se assistiu. Aí, olha, minha entrada no Brasil. Olha como eu era bonito, agora eu sou velho. Olha como eu era bonito. Olha, é mesmo. 1956. República dos Estados Unidos do Brasil. Agora, chegando na Auschwitz, meu tio, um irmão do meu pai, chegou a ser embarcado. Primeira coisa que fizeram quando chegaram lá no Auschwitz-Birkenau, o pior campo da crueldade humana, era tatuar o ferro em brasa, igual como se tatua gado. Perdeu toda a sua identificação. Não existia mais Berko, não existe mais Jacob, Rubens ou Samuel. Existe número 5.484 presente. Não tinha mais este tatuado no braço. Única identificação que tinha um simples mero número. E este aqui, olha, campo de concentração. Minha família, 1957, na Romênia. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aqui, meu pai e meus irmãos, 3 irmãos. Bom, eu sempre às ordens. Obrigada. E eu que de coração sou agradecido por ter a oportunidade de um pouco contar o que aconteceu comigo, com o nosso povo, para nunca mais essas tragédias voltem a se repetir. E nós Nunca precisamos da mais. sua ajuda. Vamos lutar contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, contra a desigualdades sociais, contra a fome, combater todos os tipos de antissemitismo, de ódio aos judeus, que os judeus amam a paz. Nunca nenhum povo não sofreu tanto durante a longa história da humanidade como o nosso povo judeu sofreu. Nem outro povo sofreu igual.